Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A receita com as exportações brasileiras de café na safra 2024-2025 teve um aumento de quase 50%. Em relação ao volume, a queda foi de 3,9%. O Brasil segue sendo o maior produtor e exportador de café do mundo. E segundo o relatório do Secafé, o país obteve o maior valor da história com os embarques do produto nos 12 meses do ano safra 2024-2025. As remessas ao exterior renderam 14,728 bilhões de dólares, um crescimento de 49,5% na comparação com a safra anterior. Os altos preços alavancaram o resultado. Em volume, no ano safra de julho de 24 a junho de 25, houve uma queda de 3,9%. O Brasil exportou 45,589 milhões de sacas de 60 quilos, o equivalente a 152.938 containers de todos os tipos de café a 115 países. Mesmo com a queda, esse foi o terceiro melhor desempenho na história. Mostra como o café tem uma importância econômica para o Brasil. Já sempre mencionamos a importância social, uma cafeicultura majoritariamente social, agricultura familiar e ambientalmente correta, com índices de preservação acima do exigido pelo Código Florestal e também uma cafeicultura balanço de carbono negativo que mais sequestra que emite dióxido de carbono. Considerando apenas o mês de junho, a queda foi maior, de 28%, com 2,61 milhões de sacas embarcadas. É importante mencionar que esse número já era esperado pela menor disponibilidade de café. Nós obtivemos exportações recordes em 2024, 50,5 milhões de sacas, e a partir de janeiro, quando exportamos 4 milhões de sacas, esse número foi reduzindo. Foi 3,4 em fevereiro, 3,3 em março, 3,1 em abril, 3 em maio e agora junho 2,6. Menor disponibilidade e a safra nova está sendo colhida e aparecerá já nos próximos meses nas nossas estatísticas de exportação. Os Estados Unidos lideraram o ranking dos principais parceiros comerciais dos cafés do Brasil na safra 24-25, com 7,468 milhões de sacas. Esse volume representa alta de 5,65% na comparação com os 12 meses da temporada anterior e corresponde a 16,4% das exportações totais de café do país. Um programa de incentivo à produção de leite em Campos, no Rio de Janeiro, tem ajudado os pequenos produtores. Com o uso de tecnologia e assistência técnica, os pecuaristas registraram um aumento na produtividade e também na geração de empregos. A produção de leite, que por anos esteve concentrada em Minas Gerais e São Paulo, ganhou fôlego no estado do Rio de Janeiro graças ao uso de tecnologia, assistência técnica e apoio institucional. Em Campos, o programa Campos Leite tem impulsionado a produtividade e transformado a atividade numa oportunidade que vai além da tradição. Na localidade de Balança Rangel, no distrito de Travessão, o produtor Felipe Samuel investiu em infraestrutura, genética e nutrição animal. Ele deixou a carreira como técnico de segurança do trabalho para seguir o exemplo do pai no trabalho do campo. Desde pequeno fui criado dentro de um curral, até aproximadamente meus 5 anos de idade. E isso ficou marcado na minha história, na minha infância. E quando eu tive essa oportunidade de retornar, eu aproveitei. Atualmente, a propriedade de Felipe produz mais de 200 litros de leite, com a mesma quantidade de rebanho de 3 anos atrás, quando eram produzidos 30 litros por dia. O salto só foi possível graças a boas práticas de manejo, alimentação balanceada e acompanhamento veterinário. Um crescimento de mais de 700% em produtividade. Resultado direto da profissionalização no campo. Aproximadamente há uns 3 anos atrás, quando eu vim para a propriedade trabalhar junto com meu pai, o resfriador mais próximo era 15 quilômetros de distância. Então, ou seja, 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, 30 quilômetros. Mas com assistência técnica, depois o programa Campos Leite, onde tem um resfriador dentro da nossa propriedade, e ele não só auxilia a minha produção, mas também facilita a produção dos nossos amigos produtores.
O equipamento garante a conservação do produto e beneficia também propriedades vizinhas. Ajuda muito, né, principalmente os pequenos produtores, porque evita um gasto logo inicial na compra de um resfriador, né? Então facilita muito isso aí, né? Criado em 2021, o programa já atendeu mais de 120 produtores com assistência técnica gratuita, melhoramento genético e gestão da produção. O Campos Leite tem o diferencial de levar o veterinário à propriedade, um serviço caro quando pago pelo pequeno agricultor, mas quando feito em conjunto, multiplica resultados. O programa ele pega desde a base, ele faz o manejo nutricional, ou seja, cuidando da alimentação desses animais, o manejo sanitário, ou seja, cuidando da sanidade, da saúde do rebanho, e também fazemos o manejo reprodutivo. O manejo reprodutivo é para você ter vacas parindo e também ter uma qualidade genética melhor do nosso rebanho. Nos últimos anos, várias iniciativas têm melhorado a qualidade do leite, com treinamentos para produtores, adoção de boas práticas de manejo e melhorias na infraestrutura de transporte e armazenamento. Além disso, há um foco na sustentabilidade, na valorização da produção local e na ampliação do mercado para os produtos derivados do leite. A integração entre os diferentes elos da cadeia, o apoio às cooperativas e o incentivo à inovação tecnológica são estratégias-chave para o crescimento sustentável do setor leiteiro em Campos dos Goytacazes. A gente está numa crescente muito boa, então com assistência técnica esses números só têm a melhorar a cada dia. Com a estimativa de produção recorde, os preços do algodão estão em queda aqui no mercado interno. A Conab estima para a safra 2024-2025 uma produção de algodão de 3.938.000 toneladas, um volume 6,4% acima da temporada passada. Com a previsão de uma colheita recorde, os valores do algodão em pluma estão em queda no Brasil. Já no mercado externo, o movimento é diferente, com os preços em alta, reagindo à boa demanda internacional pelo produto norte-americano. A produção mundial 2025-26 deve ter uma queda de 1,2%. De acordo com o relatório da USDA, a produção deve ser de 25.783.000 toneladas da fibra. Quanto ao caroço de algodão, levantamentos do CPEA mostram que o mercado está mais movimentado, com compradores em busca de novos lotes. A demanda pelo arroz está aumentando. Com isso, os preços também reagiram nas últimas semanas. Do início do ano até agora, os preços do arroz em casca já sofreram uma queda de mais de 30%. Em junho, a baixa foi de 6%. Mas na parcial deste mês, o que se observa é uma mudança no cenário, com avanço nos valores no mercado sul-riograndense. Em julho, a alta acumulada é de 2,2%. Pesquisadores do CPEA indicam que foi observada a maior presença compradora para a renovação dos estoques. Já os vendedores estão mais afastados das negociações, o que forçou as indústrias a elevarem os valores das ofertas. Os produtores seguem preocupados com a nova safra, tanto por causa da guerra tarifária com os Estados Unidos, que pode elevar os preços dos insumos, como com a oferta, já que a produção deve ser maior este ano. Dados recém-divulgados pela Conab apontam um acréscimo de 16,5% em relação à safra 2024-25, com um total de 12,32 milhões de toneladas de arroz. No contexto mundial, a USDA reduziu a previsão de produção em 0,1% para a temporada 25-26. E a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil a partir de 1º de agosto impacta um dos itens mais vendidos ao país norte-americano, a carne. Em Mato Grosso do Sul, os 4 maiores frigoríficos do estado já interromperam as atividades. O pátio deste frigorífico em Campo Grande vivia movimentado. Agora, pouca gente circula por uma das maiores processadoras de carne bovina da América Latina. Frigoríficos como este decidiram paralisar as atividades para evitar prejuízos. Isso porque uma parte da carne produzida aqui
é exportada para os Estados Unidos. Nós temos produtos estocados que deveriam ir ao mercado americano, que não vão mais, e também nós estamos suspendendo o abate. O Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado afirma que a taxação de 50% para produtos brasileiros torna a exportação insustentável. Com a suspensão das atividades, os cortes que seriam vendidos para os Estados Unidos vão precisar ser destinados para outros mercados. Qual o mercado? Não se sabe ainda. As indústrias, cada uma vai direcionar para o mercado que ela conseguir, com preço melhor. Depois da China, o mercado americano é o principal destino da carne bovina brasileira. Com a taxação a partir de 1º de agosto, o cenário para as exportações permanece incerto. Nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. A laranja e o suco concentrado da fruta também entram nessa disputa comercial com os Estados Unidos. Por lá, os americanos já começaram a sentir no bolso o aumento nos preços. O Brasil é líder mundial na exportação de suco de laranja e responde por cerca de 70% do mercado global. Só para os Estados Unidos, as exportações brasileiras somaram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2024. Cerca de 80% do suco de laranja consumido nos Estados Unidos é brasileiro, principalmente na forma congelada e concentrada. A medida anunciada por Donald Trump pretende proteger os produtores americanos, principalmente daqui da Flórida, estado que também é estratégico nas eleições. Mas o que parece uma jogada política pode pesar no bolso do consumidor americano e atingir em cheio os produtores brasileiros, que sofreriam com cortes de contratos, queda na produção e até demissões. Nos Estados Unidos, o impacto também seria imediato. A Flórida era de longe o maior produtor de laranjas dos Estados Unidos, chegando a representar mais de 80% da produção nacional nos anos 1990. A partir dos anos 2000, a produção despencou por causa de uma doença bacteriana devastadora que impede a fruta de amadurecer e mata as árvores. Tempestades e furacões também afetaram bastante os pomares do estado. A Califórnia virou o maior produtor de laranja atualmente no país, mas não dá conta da demanda. Ou seja, os americanos precisam do suco brasileiro. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu 2,7% em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o ritmo de inflação mais acelerado desde fevereiro, superando as expectativas e sinalizando que as tarifas de Donald Trump estão afetando os preços. Enquanto o futuro dessa tarifa ainda está sendo discutido, para o consumidor, o sabor da laranja já está amargo. O Brasil tem cerca de 2,5 milhões de hectares cultivados por frutas e 5 milhões de empregos no setor, hein? O anúncio do governo Trump em taxar as exportações brasileiras em 50% a partir de 1º de agosto deixou todo o setor em alerta. E neste momento, a safra de manga é a maior preocupação. Então, quem chega para explicar tudo direitinho para a gente é o Guilherme Coelho, que é presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abra Frutas. Bom dia, Guilherme. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Bom dia a todos. Nós estamos comemorando uma notícia muito importante. Nós fechamos o primeiro semestre desse ano de 2025, os números, em relação ao primeiro semestre de 2024. E nós crescemos 27% em volume de exportação e 12% em volume em dólar. Então, isso é muito importante, que prova que cada vez mais a fruticultura vem batendo recordes um atrás do outro. E nós estamos aqui desorientados e a desarrumação é enorme no setor de fruticultura. Porém, nós vamos nos dedicar ao problema que está pertinho de nós e o tempo está contra nós, que é justamente a safra da manga. Eu estive terça-feira em Brasília,
a convite do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está coordenando com a classe produtiva e produtora do Brasil, para que a gente possa dizer as nossas dores ao governo. Teve presente o ministro Fávaro, que tem sido indo e voltando com o setor, tem sido atento às nossas demandas, enfim, não estou falando por mim, estou falando por todos. Estava presente o ministro Rui Costa, Gleisi Hoffmann, estava presente Silvio Costa Filho, André de Paula, enfim. E estava toda a classe produtora do agro. Estava lá o mel de abelha, estava lá a carne, a proteína animal, estava lá o suco de fruta, estava lá o couro, estava lá o pescado, e estávamos nós da Abrafrutas. O que é que acontece com a gente, que nós todos estamos muito preocupados? É que a safra da manga para os Estados Unidos, ela já vem há anos, isso é histórico. Ela começa na primeira semana de agosto e vai até meados de outubro, onde a gente exporta 2.500 contêineres. É uma operação de guerra, é uma operação onde a gente precisa se programar 6 meses antes. Precisa comprar todas as embalagens, as caixas, os pallets, que é aquele estrado de madeira onde fica aquele conjunto de caixas. Precisa reservar os contêineres nos navios para ter a vaga. Os importadores lá precisam se organizar para receber, para distribuir nos supermercados. Então, tudo isso está alinhado, tudo isso está organizado. E, com isso, esse 50% de tarifa fica inviável. É prejuízo para o produtor exportador de manga mandar sua fruta para os Estados Unidos. Pois é, e o Brasil adotou uma postura do diálogo, né? Ontem o governo brasileiro informou que realmente já enviou uma carta aos Estados Unidos, né, a representantes do governo, claro, manifestando uma indignação sobre essa possível taxação, mas também estando aberto ao diálogo e à negociação. Guilherme, foi mais ou menos essa tônica da reunião? Se você me pedisse para, em uma palavra, definir toda a reunião, você acabou de dizer, o diálogo. O governo, com a parte, vai trabalhar diretamente, tá certo? Com a parte diplomática, com a diplomacia americana, isso é coisa do governo, e nós, que fazemos o setor produtivo, vamos começar cada vez mais a conversar com os nossos importadores, porque tem casos que a gente tem que saber que o prejuízo não só é nosso, é também lá nos Estados Unidos. Essa questão da manga, nós estamos aqui em pânico, porque não tem condição de você pegar 2.500 contêineres e jogar dentro da Europa. Se você fizer isso, primeiro a Europa não quer, porque ela já tem os fornecedores dela, você acaba com o mercado. Se você pegar essa manga e jogar no mercado interno, desaba. E nosso medo é que a manga fique no campo, fique no pé, e que comece a haver demissões, empresas estruturadas comecem a ter prejuízo, desarrumar financeiramente. Então a gente precisa, nesse momento, do bom senso. A gente precisa da flexibilização, a gente precisa ouvir, da ponderação, a gente precisa de usar tudo isso. Eu costumo dizer que faz de conta que você aluga um apartamento meu e você atrasou 3 meses. Eu vou ligar para você e dizer, olha, você está atrasada. Só, Guilherme, eu me atrapalhei aqui, mas eu vou pagar, eu posso pagar em 10 vezes sem juros? Eu vou dizer, não, 10 não, né? Faz em 5 vezes, eu vou botar um jurinho pequeno. Ah, tá bom. E a gente se acerta. É como se você atrasou um dia e eu já no outro dia entrei com um mandato em cima de você, de você sair do apartamento, a justiça em cima. Quer dizer, o governo americano inverteu. Em vez deles ter esgotado a conversa, o diálogo para resolver essas questões, o presidente dos Estados Unidos mandou 20 cartas aumentando as tarifas para 20 diferentes países. Então, não é correto, não está certo. E eu estou levantando uma tese, eu estou levantando uma ideia para que o governo brasileiro, quando for negociar, diga, olha, alimento está fora, alimento não pode taxar. Minha gente, nós vivemos um mundo onde tem uma insegurança alimentar. Nós vivemos um mundo onde amanhã milhares de pessoas, milhares, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em todo lugar, vão ter o café da manhã e não sabem o que vão comer ao meio-dia. Então, isso não é justo, isso não é humano, isso não tem a ver com a política, o político precisa ter espírito público, é pensar nas pessoas. Então, eu quero dizer que eu lancei essa ideia
para que o governo brasileiro diga que não vai mexer com isso. Mas, lógico, isso é uma ideia. O importante é a gente chegar num senso comum e as pessoas, as empresas e os países se prejudicarem cada vez menos. Guilherme, nesse processo de diálogo e de negociação, onde entram os empresários norte-americanos? Você disse há pouco que já estão conversando, né, os representantes aqui do Brasil com os importadores do país, dos Estados Unidos, mas você já sente uma pressão maior por parte dos empresários norte-americanos? Eu digo porque realmente, como você já mencionou também, o efeito ele é cascata. A gente tem prejuízo, mas eles também, não é? Sem dúvida. Ao meu entender, esse alerta foi tido na terça-feira na reunião. De lá para cá não se para de telefonemas e de contatos para que eles caiam na real. Procurem, por exemplo, Abrafrutas de lá. Existem Abrafrutas lá, uma associação dessa, as associações de classes, para dizer, olha, você não está vendo isso aí, nós vamos se prejudicar também. Não é só eles não que não vão mandar, nós também vamos nos prejudicar. Então, com isso, eles vão procurar os congressistas, eles vão mandar mensagens para os representantes de setores do agro de lá, para dizer que isso não pode ser feito desta maneira, a toque de caixa, de um lado só, tá certo? Isso precisa ser revisto. Com certeza. Agora, Guilherme, quando a gente fala de agro, quem não trabalha no setor muitas vezes não tem a dimensão. Eu comecei aqui o nosso bate-papo citando que o setor da fruticultura emprega 5 milhões de pessoas aqui no nosso país. Até para a gente ter uma dimensão, né, o que os Estados Unidos representa quando o assunto é exportação de frutas? Para a gente ter uma ideia, além da manga que nós citamos, né, para ter uma ideia do impacto. A gente também manda bastante uva para os Estados Unidos. Isso é cerca de 13%. 13% a 15% de tudo que nós mandamos, tá certo, vai para os Estados Unidos. Mas o é importante dizer é que existe a chamada safra americana. Por exemplo, agora há pouco, essa semana na outra, está no final da safra mexicana. É quando o México se organiza e manda a manga, no caso, para os Estados Unidos. Aí o México está acabando agora, encerra a safra dele. A gente entra, depois entra lá na frente a África do Sul. E assim a gente roda o ano todo o mundo. Nós não estamos competindo com manga nos Estados Unidos, minha gente. Os Estados Unidos não tem manga para dizer, não, o Brasil está mandando manga, está competindo com agricultores. Não tem isso. Nós temos o mesmo problema em menor escala com a uva. Nós temos uma uva que o americano adora, chamado cotton candy. Cotton candy é algodão doce. A uva é fantástica. E nós estamos todos organizados para mandar agora essas uvas. Não são 2.500 contêineres, mas é um envio significativo. Então, desarruma tudo. Então, eu acredito que o governo está no bom time, agiu rápido. Dr. Geraldo Alckmin é um homem que foi 4 vezes governador de São Paulo, é ponderado, é uma pessoa tranquila. O ministro Fávaro tem sido 1000% com a gente. Então, a gente está na torcida para que daqui até o dia 31 a gente tenha uma notícia boa e que a gente consiga tirar esses alimentos dessas taxas, que isso devia ser proibido. Não está correto. Isso vai dar inflação alta. Olha, eu vou citar vou entrar num assunto aqui que eu não entendo. Carne. O Brasil exporta muita carne, chamado dianteiro. O dianteiro é a carne que faz o hambúrguer. O hambúrguer é tudo que o americano adora e come. Vai ficar mais caro. O suco de laranja vai ficar mais caro. Vai sair da cesta dele. E quem está ganhando com isso, pelo amor de Deus? Pois é, e o hambúrguer, se vai levar tomate, vai ficar mais caro também, porque o México vai ser taxado, viu, Guilherme, com relação ao tomate. Então, olha como a situação pode ficar complicada lá também para os norte-americanos. Guilherme, queria também saber da sua impressão sobre este momento particular do agronegócio brasileiro, onde, nessa reunião, realmente vários representantes de segmentos diferentes do agro estiveram juntos. É um momento singular, né, para reforçar essa união do setor, né? Porque eu acho que com essa união, com esse diálogo, a gente pode sair muito mais forte. Eu vi ontem uma reunião de alto nível. Pessoas que representam os setores, que têm informações, que estão há muitos anos trabalhando, onde elas expressaram ao governo, onde o governo
colocou seus ouvidos para ouvir a dor de cada setor. Então, eu penso que houve uma maturidade muito grande do governo, maturidade dos representantes do agronegócio. E isso tem uma tendência enorme de a gente conseguir se sair bem. Eu confio na negociação do governo, dos negociadores, eu confio que isso vai dar um efeito positivo. Eu estou otimista que nós vamos ter uma notícia boa para que isso aí seja uma coisa que foi um susto e vai passar, para que a gente possa continuar produzindo no setor do agro, nós, os Estados Unidos, o mundo, que o nosso papel importante é colocar comida na mesa das pessoas. Isso é o que nós queremos, comida farta, acessível e para todo mundo. Gerando emprego e renda aqui no Brasil, né? E para continuar crescendo, precisa realmente ter esse olhar amplo de negociação. Só para a gente lembrar que antes de encerrar o nosso bate-papo, precisamos citar, né? O primeiro semestre teve um saldo muito importante nas exportações de frutas do Brasil, 27,17%, né? Um crescimento expressivo. O melão, grande destaque. Grande destaque. O melão, grande destaque. Está entendendo? Nós tivemos a uva também, grande destaque, melancia, grande destaque. Olha, é impressionante, essa questão da fruticultura, ela é apaixonante, porque cada ano a gente cresce, tá entendendo? De vez em quando tem chuva, tem seca, mas você faz, no final do ano fecha as contas e a gente cresce, então isso a gente fica muito feliz. Pois é, e o Brasil, ele tem um potencial incrível, né? Tanto de cultivo, quanto... Nós somos realmente o país do agro. Então, claro que existe todo o investimento do produtor, tem toda essa questão de insumos, que também a gente passou por alta volatilidade, custos de produção, mas o produtor, ele é resiliente, ele investe em tecnologia e que traz resultado, né? Ele acredita, né? Ele tem uma capacidade de tomar um tombo e ressurgir. É interessante que quando a safra não é boa, ele diz, não, esse ano não é bom, mas para o ano vai ser melhor. Mas para o ano também não é bom, ele diz, mas para o ano vai ser melhor. E termina sendo melhor mesmo, e vamos embora. É isso aí. Nós estamos aí para isso. Vamos embora e tenho certeza que a gente vai sair mais forte de tudo isso. Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você e vamos nos falando para atualizar tudo isso, essa situação. Muito obrigado. Eu estou muito assim, acreditando que a gente vai dar certo, que esses dois países vão se entender. É uma amizade, é um comércio de mais de 200 anos. Nós não podemos nos atrapalhar agora. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, um ótimo dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.